A palavra de Deus para o teu coração se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 1, versículo do 1 ao 4, que disse: E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu e enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para ides consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama a quem subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Aqui onde nós lemos, nós podemos ver, qual rei Acasias, filho de Acabe e Jezabel, onde ele cai. E ali, ele ficou enfermo, ele caiu, diz o texto, pelas grades de um quarto alto, e ele adoeceu. E aqui diz que ele pede, ali aos seus mensageiros para perguntar lá em Ecrom, a Baal-zebube, que era o deus de Ecrom, de uma cidade, e ele diz para eles ir perguntar a esse deus se ele iria sarar desta enfermidade. E aqui a gente vê Elias, homem de Deus, a qual, com coragem, com ousadia, defendia a palavra de Deus. E o Senhor, ele sempre quer ter um relacionamento com o homem, sempre ensina o homem a fazer o que é reto. E Elias é um dos profetas a qual defende a palavra de Deus, a qual pregava a palavra com verdade, com coragem, e eram muitas pessoas que adoravam outros deuses, e ele confrontava isso, mas as pessoas não queriam deixar ir os seus deuses, a sua idolatria. Mas aqui a gente vai ver esse relato de Acasias, a qual ele vai pedir ali para os seus mensageiros e até Baal-zebube, Deus de Ecrom, para dizer se ele iria sarar desta doença ou não. Mas no versículo de número 3 vai nos dizer que Elias, o anjo do Senhor, disse a Elias: Levanta-te, sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Esse é o Deus que revela o profundo e oculto. E ele ainda faz isso, ele ainda revela pela sua palavra, ele ainda nos mostra em sonhos, em visões e revelações, coisas que nós não sabemos, mas Deus, ele nos revela. E aqui Deus, o Deus de toda revelação, se revela, envia o anjo para falar a Elias, para encontrar os mensageiros, ali de Acasias, e fazer esta pergunta: Porventura não há Deus em Israel, para ir consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? A gente vê que Acasias, ele segue os passos de Acabe e Jezabel, e ele faz o que é mal aos olhos do Senhor. Ele não teme ao Senhor, porque se ele temesse a Deus, se ele reverenciasse a Deus, ele não iria procurar outros deuses para perguntar se ele iria sarar ou não. Ele tendo, o Deus de toda a cura, o Deus que faz, que realiza milagre, ele vai consultar ali um Deus. E a gente vê aqui que Elias, muito corajoso, muito destemido, ele faz essa pergunta: Porventura não há Deus em Israel? Em Israel tem um Deus tremendo, um Deus vivo, santo e poderoso, que realiza milagres. Mas Acasias, que segue os passos dos seus pais, vai em busca de um Deus minúsculo para ver se ele iria sarar daquela enfermidade ou não. E ali o profeta, com toda a coragem e destemido, ele diz: E por isso assim diz o Senhor: da cama a quem subiste não descerá, mas sem falta morrerá. E nesses versículos aqui a gente vê o perigo de alguém que poderia ser temente, fazer o que é reto aos olhos do Senhor, mas não segue aí os conselhos, segue praticando os mesmos atos dos seus pais, que adoravam outros deuses e não ao Deus vivo, ao Deus de Israel. E aqui eu abro uma ênfase para chamar a sua atenção e dizer: quando vem a enfermidade, os problemas, as dificuldades, a quem você tem recorrido?
E aqui está o perigo de nós irmos para as fontes erradas. Muitas pessoas hoje em dia têm buscado em fontes erradas e por isso têm fracassado e por isso estão indo de mal a pior. O segredo é buscar a fonte certa. Deus é aquele que nos direciona. Deus é aquele que, diante dos problemas, das dificuldades, Ele é Deus e Ele faz. É necessário que nós venhamos buscar do Senhor o socorro. É necessário que nós que servimos a Deus venhamos buscar em Deus pela oração, pela palavra, pelo jejum. Muitos têm buscado em fontes erradas, que só tem te levado a cada dia a piorar, a não ir bem, e você está se perguntando por quê, aonde você está buscando a solução, né, para a situação da sua vida. Acasias aqui ele vai buscar a resposta numa fonte que não iria solucionar o seu problema, e que você possa, diante dos problemas, das dificuldades, você que teme a Deus, você que serve a Deus, que você possa buscar em Deus, porque eu já vi muitas pessoas que serviam ao Senhor e no momento da crise, da aflição, a pessoa foi buscar em fontes erradas. Então tome muito cuidado. Se nós buscarmos em Deus, se nós buscarmos em oração, se nós buscarmos pela palavra a solução para o nosso problema, para a nossa situação, para a nossa vida, nós seremos bem-sucedidos. Agora, se nós buscarmos, se nós confiarmos em outros deuses, com certeza você vai andar de fracasso em fracasso, de derrota em derrota. E aqui a gente vê no versículo 4, onde ele diz: da cama qual subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então ele partiu, e ali os mensageiros de Acasias, né, ele vai até o rei, eles voltam e eles dizem, né, que um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizer-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerá. E ele diz: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e falou essas palavras? E eles disseram: era um homem vestido de pelos e com lombo cingido de um cinto de couro. Então ele disse: Elias, o tisbita. Então, pela semelhança, pela roupa que eles falaram, pelo traje, né, ele já identificou quem era, porque ele sabia que Elias pregava a verdade, que Elias falava a verdade, que Elias era corajoso e temente e honrava a Deus, e ele pregava para que o povo pudesse se arrepender, tirar os seus deuses e adorar ao único e verdadeiro Deus. E nós vemos que algo interessante aqui quando ele disse: qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? Aqui fica algo marcante para nós que servimos a Deus. Eu sei que a transformação, ela tem que partir de dentro de nós. A mudança, ela tem que vir de dentro. E quando nós somos transformados pelo Senhor, quando nós somos renovados pelo Senhor, quando nós nos tornamos nova criatura no Senhor, começa de dentro. E aí a gente começa a mudar por fora a nossa atitude, a maneira que nós falamos, a maneira que nós nos comportamos, e o nosso traje, as nossas vestes precisam ser mudadas, precisa identificar que houve uma mudança em nós. Tem pessoas que falam: mas a roupa não leva. Não, tem sim, nós precisamos, como servo de Deus, você que é homem de Deus, precisa se vestir como homem de Deus. Alguém vai olhar para você e vai identificar. Você, como mulher de Deus, precisa se vestir com decência, com pudor. Temos que ter reverência diante do Senhor. Pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, essa roupa causa sensualidade? Essa roupa te agrada? Essa roupa te glorifica? Nós temos visto ultimamente pessoas que na igreja ela veste como crente, mas se você encontrar na rua é totalmente diferente. A gente não sabe quem que é, uma mistura muito grande. Eu acho interessante, e eu sempre falava comigo, né, que eu queria que as pessoas, né, a mudança que Deus ele fez na minha vida, a transformação que ele fez na minha vida, dentro de mim, eu falava para o Senhor: Deus, eu quero, aonde eu chegar, eu quero que alguém olhe para mim e diga: ali é uma serva de Deus, ali é uma mulher de Deus. E assim Deus fez e Deus ainda faz, né? Quando eu passava nas ruas
E às vezes já aconteceu assim 4 vezes no dia, às vezes até crente ou não crente perguntar assim: você é crente? Você serve a Deus? Eu falo sim. Ah, é porque eu tô vendo, né? Tem uma diferença na sua vida. E recentemente, né, um pastor saindo de uma loja e eu também estava passando e falei: a paz do Senhor. Ele falou: a paz do Senhor, minha irmã. Quando eu te avistei, eu falei: ali é crente, ali é serva de Deus. Então a gente fica feliz porque mesmo na atualidade que estamos vivendo e tá tão difícil, né, a gente olhar para alguém na rua e dizer: ali realmente o Senhor está sendo glorificado através daquelas vestes, porque não é só vestes, tem que ter uma mudança, tem que ter uma mudança de dentro para fora. E quando Deus nos muda por dentro, a gente precisa fazer a diferença, né? Começa nas nossas vestes, no nosso testemunho, na nossa fala, no nosso dia a dia. Alguém tem que identificar, né, a obra de Cristo nas nossas vidas. Nós precisamos nos enquadrar diante da palavra do Senhor. E aqui é algo interessante, que ele já sabia quem era o profeta, porque o profeta era diferente, se trajava diferente. Assim é que você vem aprender com isso também. É uma reflexão para mim, para a sua vida, é para você meditar na palavra do Senhor, aprender na palavra de Deus e saber que nós precisamos, como servos do Pai, como servas de Cristo, nós precisamos nos enquadrar a sua palavra, honrar, glorificar o seu nome, e precisamos falar, pensar e orar e dizer: Deus, essa roupa que eu tô vestindo, que eu tô indo ali na rua, será que se um homem olhar para mim, será que ele vai dizer: ali é diferente? Ou será que ele vai olhar para minhas vestes, ele vai ficar, né, vai sensualizar, ele vai ficar espantado de olhar e ver: olha, aquela mulher, eu fui na igreja, vi ela cantando, olha só como ela tá com aquela roupa. Então, assim, eu sei que para muitas pessoas isso, mas não tem nada, eu visto como eu quero, eu faço como eu quero. Eu acho vergonhoso, escandaloso demais. Eu acho que a gente envergonha o evangelho de Cristo quando uma pessoa ela vai na praia, uma pessoa que se diz cristã, e ela veste roupas, né, ali sensuais, realmente são roupas de praia. Eu sei que tem pessoas que vão às vezes na praia, mas veste uma roupa, né, decente, que há roupas, eu já vi roupas que dá pra você vestir e não envergonhar, não escandalizar, mas tem pessoas que elas fazem de tudo e elas tiram foto, elas mostram, exibem seu corpo, de shortinha, de biquíni, de maiô, e ali acho que tá tudo ok, que tá tudo normal. Então eu acho assim que a gente precisa, como servo de Deus, fazer a diferença. Até na praia, quando você vai, mas vai ser cafona. Não, tem uns trajes, né, para mulheres, tem uns trajes que não vai te tornar cafona, não vai te deixar cafona, que não vai mostrar tanto seu corpo, exibir tanto seu corpo. Eu já vi, né, pessoas que foram na praia que não se exibiram tanto, né, que soube decentemente como se portar, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que não praticam isso, não se portam como servos de Deus, não importa onde eles estão, eles não glorificam, não deixam o Senhor ser glorificado, não deixam o Senhor ser exaltado, envergonha o nome de Deus. Então que a gente venha olhar para essas práticas erradas que a gente vê, que a gente venha pedir a Deus que dê temor a essas pessoas, para que possa reverenciar Deus não só na igreja, mas a gente precisa reverenciar Deus em tudo que a gente faz, em tudo que a gente pratica, em tudo. E hoje a gente tá vendo muita coisa aí mudada, muita coisa diferente, ninguém fala nada. E a gente precisa que Deus ore para que Deus levante homens e mulheres de Deus corajosos, destemidos como Elias, que falava mesmo a verdade de Deus. E aqui, né, onde nós vimos Acasias, ele pede aí para que os seus servos vá até esse Deus Baal-zebub, que era o Deus da agricultura, da fertilidade, né, era o Deus da chuva para eles. E quando, né, os seus servos voltam e diz o que foi que Elias falou, ele vai e pede, né, um capitão de 50 e pede para ir até a Elias e para ele descer. Então esse capitão, né, com 50 homens, eles vão e ele diz: homem de Deus, o rei diz, desce. E aí, né, Elias falou aqui algo muito desafiador e tremendo: se eu, pois sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consumo a ti e aos teus 50. E aqui a Bíblia diz que então desceu o fogo do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Então aqui isso aqui é tremendo, a intimidade, né, que Elias tinha na sua vida. E ele tinha muita coragem, muita ousadia.
e não temia, e nós precisamos ser assim, corajosos, destemidos, falar a verdade, doa em quem doer, mas a palavra de Deus deve ser dita, a palavra de Deus deve ser pregada, e nós precisamos seguir a palavra de Deus à risca. Nós temos a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática, é a nossa bússola para a gente sermos bem-sucedidos, e nós precisamos usar esta palavra. Eu sei que o pecado está entrando nas igrejas, o pecado está entrando, e muitos que estão na responsabilidade de falar não têm falado, tem calado a boca e tem falado desse jeito mesmo, não tem nada a ver, e as pessoas têm visto isso entrar, e as pessoas muitas vezes, por não ter uma disciplina, por não ter alguém que fale, outras pessoas estão praticando. Nós precisamos fazer a diferença. E aqui vai nos dizer também que desce mais outro capitão com 50, e ele diz: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E ele novamente, repete, se ele era homem de Deus, que descesse fogo do céu e consumia aqueles homens, e assim aconteceu. Aí quando veio outro capitão, o terceiro, com 50, e ele pede para que o homem de Deus descesse, mas ele diz diferente. Esse aqui ele foi diferente, ele suplicou, e ele diz: eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. E aqui então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Então assim, houve nesse último capitão aqui, um temor pela sua vida, dos 50 que estava com ele. E ele, vendo que realmente Elias era homem de Deus, que havia verdade, e ele pede para que ele pudesse ver, que a sua vida era preciosa, e ele reconhece, Elias como um homem de Deus. Por isso que ele aqui se humilha e tem compaixão, e o anjo pede para que Elias desce, e Elias desceu. E quando Elias chega lá, Elias diz a mesma coisa para Acasias. Ele não temeu, ele não foi um homem de 2 palavras não, como algumas pessoas fazem, que falam uma coisa aqui, quando alguém vai querer saber, não foi isso não, quer tapear. E nós que somos homens e mulheres de Deus, o Senhor te levantou, homem de Deus. O Senhor te levantou, mulher de Deus, para pregar a verdade, para falar a verdade. Doa em quem doer. A verdade precisa ser pregada, a verdade precisa ser dita. Tem que haver disciplina, tem que haver correção, tem que pregar a doutrina. A palavra de Deus deve ser pregada. E aqui muitos estão com medo de pregar a verdade para perder, o dízimo alto, para perder alguém. Não. Se essa pessoa é de Deus, ela vai ouvir a correção, ela vai ouvir a disciplina, ela vai saber que ela errou e ela vai permanecer na presença de Deus. Mas é necessário que a palavra de Deus seja pregada, e aquilo que está errado venha a ser consertado. E Elias não temeu, ele diz a mesma palavra para o rei: porque enviaste mensageiro a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Então nós temos a palavra de Deus para consultar, nós temos um Deus tremendo para consultar. E por que vamos buscar em fontes que não são confiáveis? Porque vamos buscar em fontes que não vão nos levar a lugar algum. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E ele diz: portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerá. Elias foi corajoso, destemido. Que Deus levante homens e mulheres de Deus assim, para pregar sua palavra com verdade. O erro deve ser consertado, deve ser disciplinado, e nós precisamos aprender na palavra. É a palavra de Deus que nos orienta. E o versículo 17 diz assim: pois morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. Aquilo que Deus fala, ele faz, ele dá oportunidade para o homem vir até ele, porque há céu e inferno. E precisamos ter essa escolha. A Deus e Satanás, precisamos saber a quem servimos. Nós precisamos saber quem estamos servindo. E a quem estamos servindo devemos reverenciá-lo, adorá-lo. Entregue a sua vida para o Senhor. E queira viver não como você quer, mas do jeito que Ele quer. Que esta palavra fale ao teu coração. E que diante da dificuldade, do problema, você possa buscar em Deus
na sua palavra a orientação, a solução, a resposta. Não busque em outras fontes, porque há o perigo de morrermos espiritualmente. Há um perigo de nós fracassarmos se não buscarmos na palavra, que é viva, que é pura, oh aleluia, que é tremenda, que é eficaz. Que você tema diante desta palavra, que você tema e trema diante desta palavra, que o teu coração arda por esta palavra, que o teu coração queime por esta palavra e que você deseje não buscar em outro lugar a não ser o Senhor a resposta para o teu problema, a saída para o teu problema, a solução para a tua vida. Muitos se afastaram da presença do Senhor, muitos se desviaram do caminho do Senhor, e Deus sempre dá uma oportunidade para o homem retornar, para o homem buscar a sua presença. Mas este homem tem rejeitado. E aquele que abre o seu coração para Deus, que o aceita como único e suficiente Salvador, entrega a sua vida verdadeiramente a Cristo, se ele perseverar, se ele permanecer até o fim, ele será salvo. Agora, se ele sair da presença de Deus, a gente sabe que pela palavra de Deus é o inferno para ele, se ele não se arrepender em hipótese alguma. Agora, se ele se arrepender e ele perseverar, permanecer até o fim, ele será salvo. E nós precisamos, muitos muitos exemplos de reis que não buscaram em Deus a resposta, que não buscaram em Deus a solução para o problema, que não buscaram no Senhor a solução, mas adoraram outros deuses, e o seu fim foi trágico. Quem busca a Deus, o fim não é trágico, deixa um legado de uma vida reta, temente ao Senhor. Quem busca em Deus deixa um legado, uma trajetória que alguém vai olhar e vai se espelhar e dizer: essa pessoa foi um homem de Deus, essa mulher foi uma mulher de Deus. E que nós possamos, assim como Joás, Joás, ele foi ensinado desde pequeno na casa do Senhor, ele foi ensinado as leis mosaicas. Enquanto Joiada, ele assumiu o reinado com 7 anos, enquanto Joiada e a sua tia Jeoseba, que deram o livramento para ele não morrer da sua avó Atalha. Sua avó matou todos os netos, toda a descendência real após a morte do seu filho Acasias, e ela usurpou o trono. E Joás, por livramento de Deus, ele ficou vivo, somente ele. E quando ele estava com Joiada próximo a ele, Joiada o ensinava, o instruía, ele estava indo bem. Mas quando Joiada morreu, ele se desviou dos caminhos do Senhor. Ele matou Zacarias, filho de Joiada, porque Zacarias foi exortar ele para que ele pudesse voltar para Deus, mas ele não aceitou. Ele matou, pediu para matar Zacarias com pedradas. Zacarias morreu por pregar a verdade, e ele esqueceu da beneficência que Joiada e Jeoseba fez para ele. E Zacarias diz: o Senhor verá e o requererá. E Joás, o fim dele foi trágico, ele morreu. Ele estava em seu leito, deitado em sua cama, e os seus servos conspiraram contra ele e mataram ele no seu leito, no seu lugar de descanso, no seu lugar de paz. Porque Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Ele viu o que foi que Joás fez. Então o fim foi trágico, porque ele não se arrependeu e não buscou o Senhor. Então que você possa refletir em que você tem confiado, em que você tem entregado a tua vida. E a quem você tem feito isso, você verá se o seu fim vai ser trágico ou não. Então que venhamos aqui ficar a lição para aprendermos. É assim, a Bíblia, ela traz pessoas que viveram e que nos ensinaram como devemos temer a Deus. A gente vê na Bíblia exemplos de pessoas que cometeram coisas boas e coisas más, para que a gente possa tirar dela lição para nós não praticarmos. E aí fica a seu critério escolher o que é que eu vou seguir, o que é que eu vou fazer. E o fim vai mostrar que se você serve a Deus ou não, se você vai deixar um legado de bom testemunho ou não. E a escolha fica com você. Que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração.